Então, damos início ao segundo atividade do ciclo de conferências Estudos Avançados em Ciências e Humanidades. E hoje nós teremos um painel exatamente sobre regiões polares e os conflitos ambientais e políticos. Bom, fazem parte da mesa, em primeiro lugar, o nosso colega, o Dr. Jefferson Cartier Simões, que é doutor em glaciologia pelo Scott Fuller Research Institute, da Universidade de Kent, na Inglaterra, um pós-doutorado no Laboratório de Glaciologia e Geofísica da França e também na Universidade de Maine, nos Estados Unidos, e atualmente é professor da URGS, tem já orientado dezenas de dissertações, teses, mestrado, tese de doutorado. O professor Jefferson tem toda a sua carreira dedicada à região polar, faz parte do programa Antártico Brasileiro, delegado brasileiro do Conselho Internacional para a Ciência, consultor de várias agências, já fez 21 expedições científicas às duas regiões polares. Criou então um laboratório aqui na universidade, é membro do Conselho Universitário, entre outras distinções. Agradecemos o presente da estão aqui. A senhorita Ana Paula Maciel, ela é bióloga, formada por essa universidade, pela UBRA, é ativista do Greenpeace, e numa última ação do Greenpeace, ela foi presa na Rússia, acusada de vandalismo. No Brasil também acusada de vandalismo e pirataria, por fazer uma campanha contra a exploração de petróleo no Ártico. E, finalmente, nós temos um debatedor, o Dr. Gunnar Heiselberg, que é proprietário da Antarctic Expedition, especializou na Alemanha, engenharia de concreto, já morou em vários países e atualmente, ainda com os 15 anos, ele foi de carona até o Alasca. Bom, e continua indo. Né? Então, tem há muitos anos toda uma série de atividades, de pessoas como empresas, no sentido de propiciar as pessoas essa discussão, de que vai sortear uma viagem do público. Bom, então, para nós é uma grande satisfação poder inaugurar essa terceira atividade do ciclo, e eu gostaria, então, desde logo, de passar a palavra para o professor Jefferson. Ok. Boa tarde a todos, obrigado, Zé Vicente, obrigado, Ana Paula e Gunnar, por aceitar o convite para participar dessa mais evento. O que eu vou falar primeiro, eu vou dar um background geral sobre a questão política e vocês vão ver que extremamente hoje em dia amarrado com a questão ambiental nas duas regiões polares. Nesse processo a gente vai discutir alguns medos. Eu acho que uma das grandes dificuldades para muitos brasileiros entender, eu só tenho dado esse discurso abertamente, entender a questão das mudanças globais, é que ela não é sinônimo de Amazônia. A Amazônia é algo muito preocupante em termos de variabilidade climática e de impacto na biodiversidade, mas hoje nós, como seria esperado, nós temos um planeta todo sendo rapidamente modificado pela ação antrópica. E não poderia ser diferente, inclusive com o aumento do eclúmeno, para as duas regiões polares. O Ártico, de uma maneira muito mais intensa, e mesmo porque o processo começou há muito mais tempo, os vikings já estavam no Ártico lá pelo volta dos anos 800, e a Antártica mais recentemente, também voltada à questão ambiental, mas com a potencialidade, quem sabe em 2048, quando acaba uma moratória de exploração de recursos não renováveis, leia-se principalmente óleo e gás, quem sabe água, mas água seria renovável, nos dá uma situação de riscos potenciais. E no caso especificamente do Ártico, o processo está ocorrendo hoje, como foi a experiência da Ana Paula. Então o que eu vou fazer aqui, durante 30 minutos, eu vou juntar os dois assuntos, Antártica e Ártico, a situação geopolítica ou política, da geografia política, e
junto vai vir à tona a questão ambiental. E depois eu passo a palavra para a Ana Paula. Era para ser dividido em duas pessoas. Infelizmente, a mãe de um dos meus recentes doutores faleceu essa semana e não pôde vir. Ele fez uma tese exatamente sobre a questão geopolítica e as mudanças que estão ocorrendo no que a gente chama o sistema do Tratado Antártico. Começando para a Antártica, vocês têm que entender que na década de 50 nós estávamos com a seguinte situação, que está aí no quadro. 7 países com reivindicações territoriais, vários deles sobrepostos, no caso o Reino Unido, o Chile e a Argentina, e se nós tivéssemos uma visão naquela época de um neocolonialismo apontando para um potencial conflito, para divisões dos últimos remanescentes deste planeta ainda não dividido pelas grandes potências. Então as grandes potências convidaram, naquele momento, a União Soviética e os Estados Unidos, também a participação principalmente do Reino Unido, os países que tinham atividades naquele momento para montar um tratado, atividades na Antártica, para montar um tratado, que ficou conhecido como Tratado da Antártica, que tem agora mais de 50 anos, com sucesso, eu já vou falar, evitado, por exemplo, a militarização dessa região, dado incentivo à sua preservação ambiental e apoiado a pesquisa científica. Foi o primeiro exemplo, o primeiro tratado, na verdade, já no final da década de 50, em 59, no início de 61 ele foi entrou em vigência, que preservou uma área no planeta Terra para pesquisa científica e evitou uma série de potenciais problemas, mas, sem trocadilhos, congelando esses problemas e não resolvendo. Nós já vamos ver o porquê. Esse tratado, o Brasil faz parte desde 1975, ele é um regime jurídico para toda a área ao sul de 60 graus sul. Ou seja, aqui nós temos o paralelo 60, toda essa área ao sul, o regime jurídico é esse, e essa setinha mostra onde está a Estação Antártica Comandante de Ferraz, na periferia do continente. Aqui nós temos os principais pontos dos 14 artigos, e como eu falei para vocês, o principal artigo de todos é exatamente o que congela as reivindicações territoriais. Ou seja, nós tínhamos 7 reivindicações territoriais, que só são reconhecidas por aqueles 7 países. Se lembra que na lei internacional ter reivindicação territorial não quer dizer nada se os outros países não reconhecerem. E o Brasil, é claro, nunca reconheceu nenhuma dessas reivindicações, é um dos países não reivindicatórios. E com isso, esse tratado teve essa característica, então, de o uso exclusivamente para fins pacíficos, proibindo a militarização, incentivando a cooperação internacional, inclusive a obrigatoriedade de divulgação dos dados científicos e a cooperação internacional. E depois, ao longo dos anos, até mesmo a partir da década de 80, devido ao surgimento da questão ambiental e sim com pressão de grupos não governamentais em diferentes desses países signatários do tratado, que hoje são 28 com direito a voto, mas que representam mais de 60% da população mundial. Vocês podem ver aí que todos os grandes países territoriais e populacionais são signatários e têm direito a voto deste tratado. Quem quiser saber mais, tem o site do Secretariado do Tratado da Antártica, que hoje é em Buenos Aires. Conseguiu preservar essa região, pelo menos no momento, em termos ambientais e também de uma eventual corrida neocolonial. E o tratado, além daqueles princípios básicos e artigos básicos do tratado, ao longo desse processo de mais de 50 anos, começou a criar uma série de convenções, voltadas principalmente para a preservação ambiental. Desde a Convenção para a Conservação dos Recursos Vivos Marinhos, entenda-se tanto a pesca como de pescados propriamente dito, mas também do crio, a base da cadeia alimentar antártica, a Convenção das Focas Antárticas, e eu vou falar aí por que surge o protocolo do Tratado Antártico sobre a Proteção do Meio Ambiente, para ver com vocês como está relacionado à questão de recursos naturais. A década de 80, esse tratado passou toda a década discutindo fortemente sobre a possibilidade da explotação, ou seja, retirada de recursos minerais da Antártica. Só que, devido ao surgimento da questão
ambiental e do crescimento dos grupos de pressão ecológica, principalmente na França e na Austrália, o que estava sendo negociado naquele momento, que era uma convenção para a regulamentação das atividades sobre recursos minerais antárticos, caiu, foi derrubada. Isso em 1991. No momento que foi derrubado, surgiu uma nova proposta, que foi a criação de um protocolo de preservação do meio ambiente antártico, que é conhecido como Protocolo de Madrid. É um dos protocolos mais exigentes em termos ambientais, inclusive os próprios cientistas às vezes reclamam, porque eu tenho que fazer análise de impacto ambiental, inclusive das minhas pesquisas, e infelizmente aqui quem vê isso é o Ministério do Meio Ambiente, às vezes não consegue entender o tamanho da escala envolvida. Nós estamos trabalhando por cerca de 36 milhões de quilômetros quadrados, entre o continente propriamente dito, quase 14 milhões, e o oceano austral. E isso vai significar exatamente a mudança de postura em relação à questão ambiental em termos internacionais. Fora isso, nós temos um sistema onde praticamente onde é a voz do cientista, que é o nosso Comitê de Pesquisas Internacionais Antárticas, do qual eu sou delegado presidente. Eu não vou me estender muito, vou só mostrar algumas fotos, eu não mostro fotos de animais daqui nada, de algumas das espécies protegidas. A coleção de focas são as diferentes espécies de focas. Lembro que um dos maiores desastres ambientais que nós tivemos foi no século XIX, quando basicamente se eliminou, quase se eliminou, né, porque o estoque só está se recuperando no final da década de 1990, algumas espécies de focas, principalmente o leão marinho, que foi caçado quase ao extermínio. Mas outras focas e elefantes marinhos também foram protegidos por essa convenção. Então hoje, evidentemente, é proibida a caça desses animais, mas a exploração antártica comercial começou já em 1820, com a caça de diferentes espécies para fornecimento de pele, no caso do leão marinho, ou de gordura para as lamparinas da Europa e dos Estados Unidos. Dentro desse processo, então, surge também uma convenção para a conservação dos recursos vivos marinhos, já em 1982, inclusive extrapola a área do Tratado Antártico. Principalmente quem é um pouquinho mais antigo, quando no início do programa Antártico, certamente o José Vicente vai se lembrar, se vendeu muito, literalmente, o peixe, que o rio seria a nova fonte de alimento, fonte proteica para a humanidade. E o que a gente descobriu a partir de 82, que a história não é bem assim. É a base da cadeia alimentar e uma super exploração deste crustáceo poderia afetar toda a cadeia alimentar antártica e nós não saberíamos exatamente a consequência. Desde então também é monitorado. Então essa comissão, que a gente chama de Camilar, regula exatamente a exploração de recursos marinhos. Inclusive a pescas dessas várias espécies. O Antarctic Toothfish, que é conhecido aqui no Brasil como medusa negra, tem causado longas e graves discussões entre pesca predatória, que a comunidade científica e evidentemente grupos ambientais não querem que se ocorra no oceano austral, desse enorme oceano ao redor do continente. E em 91 entra o protocolo. O ponto mais importante do protocolo, e por isso eu trago a agenda aqui, nós até fizemos 2 semanas atrás um encontro sobre isso, é que ele cria uma moratória para a exploração de recursos minerais. Melhor, recursos não renováveis, que é basicamente recursos minerais. Então, até lá, nenhum país pode explorar recursos como óleo e gás. Mas sim, existe o potencial. Existe recurso mineral perdido na Antártica? Não existe. Potencialmente existe. Ou seja, do meu ponto de vista, é um potencial conflito para o futuro. Porque essa é a grande questão que nós vamos ter que colocar nos próximos 30, 40 anos, é exatamente o nosso modo de vida e até onde nós podemos e conseguiremos explorar de maneira que esses recursos naturais sem resolver
resultar numa instabilização do sistema ambiental. Para isso, ele é extremamente exigente na eliminação de resíduos e poluição marinha. Nós temos que retirar todos os recursos. Temos um comitê de proteção ambiental que analisa todas as atividades desse país. Então, quais seriam os conflitos ambientais presentes e futuros para a questão antártica? Porque, contrário ao Ártico, nós temos um sistema relativamente seguro. Nós temos algumas questões ainda não resolvidas, que fogem, inclusive, do tratado, que vocês viram nas notícias dessa semana, que o Japão insiste na caça da baleia no Oceano Austral, apesar de pressão de todos os outros países. Talvez agora, com essa ordem de Haia, deixe de ocorrer essa caça. É o único país que, no momento, realiza. O aumento do turismo, que, felizmente, a própria Associação Internacional de Turismo Antártico resolveu regulamentar, ela sempre seguiu as regras, mas o que estava ocorrendo até 4, 5 anos atrás era o aumento do turismo de massa, com navios muito grandes, com 1.000, 2.000 turistas, o que mesmo seria um problema logístico no caso de acidentes. E aí houve um caso particular onde várias nações ficaram à deriva, como o navio afundou quando bateu uma placa de gelo, que foi o ponto de partida para ser mais exigente, e hoje nós basicamente temos um turismo ambientalmente correto, limitado até 200 passageiros e com uma série de controles sobre a área de visitação, número de turistas que vão visitar. Ou seja, desse ponto de vista, é um turismo que vale a pena de divulgar tanto a atividade científica e a importância do meio ambiente antártico para o público em geral e essencial. E um aspecto que está surgindo agora, na calada da legislação, porque não existe nada, e nós já sabemos, inclusive teve a dona da Kipon apitou uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, um anticongelante, está sendo colocado em alguns produtos aí deles, a internacional, né? Que é a questão da bioprospecção. Não, porque o Tratado Antártico, primeiro, você não tem um território nacional definido. 2, você não tem CORSA, não tem como policiar e restringir. E, devido a essa falta de legislação, está sendo explorado esses buracos para o bioprospector ou mesmo o potencial da biopirataria. Então, é um ponto de conflito imediato na questão política do futuro da Antártica. Para 2048, não para mim, mas certamente para vários de vocês que estão aqui, nós temos sim, o desafio é os recursos não renováveis, e se nós vamos conseguir reservar essa área, a área mais pristina do planeta Terra, com a exploração de óleo e gás, e apesar de ser um recurso renovável e ser a maior fonte de água potável do mundo, o brasileiro gosta de ser oceanista, que a Amazônia é a maior fonte de água do mundo. Está errado. A maior fonte, 70% da água potável do mundo está na forma de gelo, e cedo ou tarde vai ser minerado. Como nós vamos gestionar isso é outra questão. Então, com isso, eu dei uma noção geral da questão política da Antártica, que, como eu disse no começo, sem trocadilhos, está, de certa maneira, até congelada até 2048. Se vocês pensarem em termos de futuro geopolítico, e principalmente com os países aqui do Cone Sul, e aí nós diríamos a postura do Chile e da Argentina sobre o seu territorialismo da Antártica, por os outros 5 países reivindicantes, nós vamos ter que resolver isso, porque evidentemente os outros países, e o bom, nem a Rússia, nem os Estados Unidos aceitam reivindicações territoriais. A minha postura sempre tem sido, por que eu peguei 2, eu não sei. A minha postura sempre tem sido o internacionalismo. E todo país tem acesso ao Tratado Antártico, desde que mostre um interesse na pesquisa científica e na preservação ambiental, como se tem funcionado o tratado até o momento. Eu diria que a grande
parte dos cientistas do Itamaraty e também dos colegas da Marinha do Brasil que estão envolvidos com o programa também tem essa posição. Inclusive com essa postura, lembre-se que a postura vem dos Estados Unidos e da Rússia, que se você não faz indicações, na verdade, tu está conservando ou preservando o seu acesso a todos 36 milhões de quilômetros quadrados. Bom, e o Novo Ártico? No Novo Ártico nós temos uma situação muito mais complexa, devido à questão de soberania, que já foi definido no Ártico no início do século XX, a questão das rápidas mudanças climáticas, dos quais o rápido derretimento do gelo marinho é um dos processos ambientais que estão ocorrendo na velocidade mais rápida no planeta, e, é claro, a questão dos recursos minerais. E vocês vão ver que como está ocorrendo está amarrado no histórico, na nossa história dos últimos 500, 600 anos de exploração, não só de recursos naturais, mas da exploração e globalização da presença humana em todo o planeta. Só para vocês terem uma ideia, aqui eu vou falar sobre o gelo marinho, que é o mar congelado. Não o gelo que está sobre a Antártica, sobre o continente antártico, que aqui são quase 14 milhões de quilômetros quadrados, nem sobre a Groenlândia. É sobre esse mar congelado, esse cinturão. Na Antártica, esse cinturão varia de 1,8 a 20 milhões de quilômetros quadrados entre verão e inverno. E no Ártico também temos essa variação sazonal, algo que em média varia até a década de 1995, entre 6,5 a 7 milhões de quilômetros quadrados no verão, até ultrapassando a casa aí dos 17 milhões de quilômetros quadrados no inverno. Ou seja, conforme as estações do ano vão passando, há a variação natural desse mar congelado, que é um vernier, uma camadinha de gelo de 1, 2 metros de gelo, e de um baixo bacia oceânico. No caso do Ártico, esse gelo podia ultrapassar, chegar a 6 quilômetros. Bom, o que aconteceu e por que os cientistas ambientais começaram cada vez mais a ficar extremamente preocupados nos processos de mudanças ambientais que estão ocorrendo no Ártico e na velocidade que está ocorrendo? O que vocês estão vendo é a retração da extensão mínima do gelo marinho, do mar congelado do Ártico, desde e eu botei o gráfico errado, esse é o 2007, mas eu tenho um vídeo aqui, na verdade ele continua a cair, vocês vão ver no próximo gráfico, que essa queda rápida, brusca, na extensão mínima do mar congelado, que chegou num recorde negativo de 8 milhões de quilômetros quadrados, caindo para 2012 a menos de 4,5 quilômetros quadrados. O mínimo absoluto chegou num dia, em setembro de 2012, a menos de 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Uma perda aí de 50% e não mais do que 30 anos na extensão do mar congelado. Se vocês ouvirem algum negacionista, está na moda ser negacionista de mudanças do clima sem ter base científica, achando que é um discurso ideológico, o que demonstra que nós estamos com uma séria crise, inclusive às vezes no meio acadêmico, com a questão do racionalismo, ou seja, negar como é que funciona a ciência da natureza e como nós conseguimos as evidências e as observações. O processo das mudanças ambientais globais não é ideológico, ele é confirmado e aceito por 98% dos cientistas ambientais, inclusive esse que nos fala. E nós temos aqui esse registro desde 1953 da área em anomalia decaindo do gelo marinho. Então nós estamos perdendo o mar congelado. O mar congelado, ao momento que perde, ele faz uma série de retroprocessamentos que aceleram as mudanças do clima. E o maior, hoje os meus vídeos não estão pegando, é exatamente que conforme o gelo marinho, o mar congelado vai mudando, o que nós chamamos albedo, a quantidade de energia que é refletida do Sol que chega à Terra, diminui. O gelo reflete 80% da energia que chega para o Sol, o mar 20%. Ou seja, conforme eu perco o mar congelado, mais energia é absorvida pelo oceano, que derrete mais mar, que aquece mais o Ártico, que derrete mais gelo e aquece mais o Ártico. Vamos embora. E é esse processo que está ocorrendo no Ártico, levando um rápido decaimento. Ok.
O mar congelado está derretendo, está desaparecendo, eu tenho consequências ambientais. Muitas estão nas notícias, a redução do aumento planetário, que eu falei para vocês, maior transferência de calor para a atmosfera dos oceanos polares, maior aquecimento, muda a circulação de profunda dos oceanos, podendo ter efeitos que nós ainda estamos estudando na escala global, e rápidas modificações nos habitats polares, que é o que mais aparece na imprensa. Talvez essa espécie seja a espécie símbolo, mas não é a única da teia alimentar ártica sendo afetada. Inclusive, não é o que mais preocupa. Tudo bem, os mamíferos, como diz o meu filho que é entomólogo, mamíferos têm o bonitinho. Então, as pessoas ficam emocionadas quando o ursinho está sendo afetado, mas acontece que você está afetando a base da cadeia alimentar. Plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, o crio, você está desestruturando. Por exemplo, o fitoplâncton é extremamente sensível ao aumento da passagem de radiação ultravioleta. Você tem o buraco de ozônio nas duas regiões polares, e agora você ainda tira o mar congelado, que já é uma proteção. Como é que essa radiação ultravioleta vai causar mutações genéticas na base da cadeia alimentar, que são organismos extremamente sensíveis a poucas variações? Tudo isso é correto. O que não é correto, e eu como glaciólogo, cientista polar, fico muito bravo, é quando aparece que isso aumenta o nível do mar. É que a gurizada se esquece que existe o princípio de Arquimedes, né? Lá no ensino médio, que um corpo imerso dentro da água, quando derrete, não afeta o nível do mar. A questão do aumento do nível do mar devido às mudanças climáticas globais, eu não gosto de usar o jargão aquecimento aqui, ela é mais complexa e ela depende, é claro, do derretimento do gelo que está acima do nível do mar. O gelo de geleiras, o gelo dos grandes mantos de gelo da Antártica e da Groenlândia. Não do mar congelado. Então, tudo isso aqui está correto. Isso aqui não está. Bom, dito isso, nós temos outros problemas. E um problema interessante causado exatamente pelo derretimento do gelo. O sonho, o conceito de grandes descobertas, é claro, é adolescente, mas o sonho, desde aquela época, do século XV, era encontrar caminhos mais rápidos e que fossem custos mais baratos entre o Oriente e o Ocidente. Nós estamos na seguinte situação: crescimento do mercado oriental, crescimento da grande potência do futuro, já é a segunda, mas certamente vai ser a primeira em breve, tanto comercialmente e politicamente a China e os outros mercados, e de repente o mar congelado está desaparecendo. E pela primeira vez na história dessa espécie, nós temos um caminho transpolar já testado nos últimos 2, 3 anos, reduzindo o trajeto entre a costa leste dos Estados Unidos e a Europa via a região polar, evitando zonas de conflito, que nem o Canal de Suez, evitando longas distâncias ou mesmo evitando o custo do Canal do Panamá. E com isso, primeiro eu vou falar, é a questão do futuro político, exatamente, da plataforma continental do Ártico. Lembre-se que a Lei Internacional dos Fundos do Mar da ONU define como mar territorial os primeiros 12 milhas. Esse é território nacional. As outras, até 200 milhas, é a zona econômica exclusiva. O Brasil também tem a sua zona exclusiva. Mas, mais importante em termos políticos e conhecimento geológico, é a definição da extensão dessa zona econômica exclusiva, que se dá pela investigação científica do país interessado, mostrando que a plataforma continental, a extensão do continente, vai além dos 200 milhas, podendo chegar a 350 milhas náuticas. E no momento, só 2 países do mundo fizeram esse pedido. Um é o Brasil. E quem é o outro? Que tem as maiores plataformas continentais do Ártico, e devido ao interesse estratégico, devido ao interesse econômico, a Rússia. Aí vocês começam a entender o que houve, que se passou com a posição do governo do Putin e, do meu ponto de vista, uma relação exagerada contra a ação do Greenpeace naquele momento. Então, todas essas partes azuis, claro, é a plataforma continental, com um potencial muito grande de recursos de óleo e gás. Além do que, a soberania
não está definida, nem a zona econômica exclusiva, além dos 200 milhas. E vocês estão vendo aqui a reivindicação potencial da Rússia dentro do Ártico. E é claro que nós temos reivindicações do Canadá, dos Estados Unidos, da Groenlândia, que é o governo da Dinamarca, e aqui em Svalbard, que é parte da Noruega. Inclusive, uns anos atrás, fizeram uma bobagem e os jornais deram como a Rússia está reivindicando o Polo Norte geográfico, que é mais ou menos aqui no meio do oceano, colocando uma bandeirinha no fundo do oceano. Na verdade, é só uma ação política dizendo que, querendo, não tem evidência científica, que essa cordilheira submarina seria extensão geológica da plataforma continental russa. Nenhum geólogo aceita isso, então não é, eles não podem usar como argumento. Então essa é a grande questão que está envolvida no momento em termos territoriais. Quem tem o direito a explorar os recursos minerais, principalmente óleo e gás, na plataforma continental ártica? Só que gelo e óleo não é uma mistura muito boa para o meio ambiente. Deus queira que não ocorra. Sou agnóstico, né? Um derramamento de óleo embaixo do mar congelado. Você teria, eu diria, um desastre ideal muito pior do que aquele que ocorreu no Golfo, porque não só, aí você não teria como tirar o óleo, ficaria exatamente na interface do gelo com o mar e destruiria toda a camada de organismo na superfície. Por que o interesse das potências e cada vez maior? Porque isso aqui é a probabilidade de procura de óleo e gás no Ártico. Vocês estão vendo aqui que 100%, ou mesmo de 50% a 100% a probabilidade de encontrar óleo no norte do Canadá. Aqui no norte dos Estados Unidos já é explorado há 40 anos. E há 20 anos atrás os russos começaram a explorar, principalmente nessa região aqui ao sul de Novaya Zemlya e também aqui ao norte da Escandinávia e ao norte de Murmansk. Então nós temos algumas bacias de óleo e gás conhecidas, que eu não vou repetir citar, só estou aqui mostrando para você se localizar. O que mostra o potencial. E esse potencial é porque já se explora esses recursos. E em dois casos ficou muito conhecida a discussão. Um era da Rússia, que nós vamos falar mais um pouquinho, e o outro, infelizmente, foi por uma, não foi eleita, a dona Sarah Palin, que eu estava nos Estados Unidos naquela época, que ela vinha com o drill fluido, que ela queria autorizar a perfuração de óleo e gás na Reserva Nacional da Vida Selvagem Norte-Americana, que é toda essa enorme área na fronteira com o Canadá, que é protegida e é também, a gente sabe que é uma grande reserva de óleo. Vai ser um conflito interno dos Estados Unidos muito grande para resolver. Essa reserva aqui já é explorada, mas por enquanto é na Baía de Prudhoe Bay, que é os maiores explorações, e aqui, essa linha vermelhinha que desce aqui, é a pipeline, né? O oleoduto transalasquiano, que vai até Valdez, lá onde ocorreu o desastre do Exxon Valdez, no sul do Alasca. Então vocês estão vendo que, primeiro, a questão de exploração de óleo já começou há 40 anos, BP, Exxon, etc., no Ártico. Era, principalmente na plataforma continental do Alasca e também nessa região que a gente chama de North Slope. Voltando para as rotas. Aí aqui vocês têm o caso da Rússia, onde estava ocorrendo a exploração de óleo no Ártico na Rússia. Vocês estão vendo que a Gazprom e a Rosneft exploram ali no Mar de Kara e no Mar de Barents, ao redor da Novaya Zemlya, que a Novaya Zemlya já tem outro grande problema ambiental, já falo ao pouco, mas também mais a leste, no extremo leste da Rússia. E aqui pela Rosneft. Ou seja, a Rússia explora esses recursos, considera os recursos estratégicos, considera, e sempre considerou desde a Revolução Russa, foi quando a Rússia se posicionou que o Ártico era russo, e durante a Guerra Fria foi embaixo do Ártico, porque a guerra de caça entre os submarinos, os mísseis balísticos intercontinentais estavam sendo transportando embaixo do gelo marinho. E a tentativa de uma potência ou outra chegar mais próximo possível do território virtual inimigo, potencial inimigo, para lançar desses mísseis.
né? Então, isso está na mentalidade russa, que isso é território nacional deles. Mas por que todo esse interesse? Eu vou voltar aqui que está fora de ordem. Primeiro, nós temos estimado 13% da reserva total mundial de óleo no Ártico, 30% da reserva total mundial de gás natural, além de ocorrências de ouro, prata, cobre, zinco, ferro, etc. na costa. Esse que é a situação que nós estamos tratando. E, ao mesmo tempo, ocorrendo aquelas mudanças climáticas. Aquelas que eu relatei devido ao aumento de temperatura, mas também a existência de um buraco de ozônio. É bipolar o buraco de ozônio, né? Nós sempre estamos tentando achar que não é, só de uma área. Voltando aqui, e a outra grande questão é exatamente a abertura de novas rotas de navegação. E quem está mais interessado, inclusive a China, que já está testando, não a Rússia, porque você diminui o custo em $100.000 em combustível por navio e reduz a viagem em 10 dias e 5 minutos entre todos. O sonho do caminho para Catar, via o Ártico. Ou seja, mais um potencial conflito pelo uso do Ártico e a questão ambiental. E nós esquecemos, voltando agora, que nós temos, ao contrário da Antártica, nós temos 40 milhões de indivíduos. 4 milhões de indivíduos com 14 etnias diferentes. Geralmente é o outro mito apresentado aqui no Brasil, inclusive o nosso livro de geografia sobre regiões polares são caquéticos. Como se fosse um lugar desadaptado, fora do mundo. Nós temos o Ártico, nos últimos 5 mil anos, teve pessoas. E hoje nós temos, inclusive, organizações não governamentais, conselhos das diferentes etnias alóctones, Conselho dos Povos Árticos, mas nós não temos um tratado ártico que nem da Antártica, porque o Ártico foi dividido de maneira tradicional na questão de soberania, ainda até 1928, que foi o último tratado de Svalbard, com exceção do oceano. E é isso que nós estamos discutindo agora. Aqui temos alguns exemplos interessantes. Nunavut foi uma província totalmente definida com base na etnia, desde 1900 e... Tem foi meu aluno que se lembra, eu esqueci a data que Nunavut passou a ter a sua semi-autonomia nos moldes, levar os valores das etnias, no caso dos Inuits. A Groenlândia também já tem a semi-autonomia, pensou em independência, mas não é economicamente viável no momento. Então, aqui eu só estou dando alguns exemplos de como estão distribuídas as etnias, que agora, depois da queda do muro de Berlim, na Rússia, essa questão voltou a emergir, que evidentemente durante o governo soviético era abafada. Então, é outra questão com suas demandas socioeconômicas, sociais. Para encerrar aqui, nós não podemos esquecer que tem pessoas que filtram, né, algumas consequências. O governo comunista, não vou falar, mas o governo comunista russo, soviético, além do massacre de pessoas, ele foi o pior exemplo de mau cuidado com o meio ambiente. Todo o dejeto nuclear durante o governo soviético era jogado no Ártico. Então, se vocês hoje, além dos submarinos, mais de 2 submarinos que naufragaram com a sua declaração, mas isso dos dejetos das usinas nucleares, foi todo jogado em barris com concreto, diziam eles que não iam abrir, espero que não abra. Além das explosões termonucleares que foram executadas na atmosfera ártica. E isso deixou vários campos, principalmente nos deltas e fozes dos grandes rios siberianos que dão para o Ártico, contaminados, contaminação radiativa. E claro, o exemplo é um dos piores lugares mais contaminados, inclusive a maior explosão termonuclear, a explosão Kizar, feita em 62 ou 63, que deixou uma semana o Ártico sem comunicação devido à tempestade magnéticas, foi realizada em Nova Zelândia. Então, outro problema voltado à questão ambiental. Temos a questão ainda do permafrost. O permafrost é o solo congelado.
que o solo congelado armazena muito mais carbono do que todas as florestas tropicais e temperadas juntas. Ou seja, está derretendo o permafrost e está liberando metano, que intensifica o efeito estufa. Né? Então, o avanço da ocupação do Ártico é a consequência da busca de recursos minerais, a abertura da rota do Noroeste, a do Nordeste já está sendo usada, apesar que a maioria das vezes com comboios e quebra-gelo, as mudanças ambientais, devido principalmente ao desaparecimento do gelo marinho, o desenvolvimento tecnológico e o surgimento da questão de autonomia dos povos árticos. Grande diferença do Ártico e da Antártica, eu não vou repetir, mas lembre-se, nós temos lá uma população autóctone, nós temos um conselho ártico, nós temos um comitê científico e temos um comitê de preservação ambiental, mas não existe um tratado. O que vale é a lei de cada país. Obrigado pela atenção e eu vou passar então a palavra para a Ana Paula para contar exatamente a experiência dela nesse milieu político. Ou seja, por que essa resposta russa? Como vão se comportar nos próximos anos e o que isso representa? Olá. Eu tenho que tirar a chapa, senão não dá pra falar aqui. Sei que isso não é muito sexy, mas... Então, na verdade, o navio Arctic Sunrise, ele foi, né, eu sou Ana Paula, como vocês de repente me viram na televisão, que bombardeou vocês com a minha prisão e a prisão dos 29 companheiros, né, que foram presos no navio Arctic Sunrise em águas internacionais. Nós ficamos 2 meses encarcerados em uma penitenciária. Não é nada divertido, não tentem fazer isso em casa. E depois ficamos 1 mês soltos, porém presos sob fiança. Nós não podíamos deixar o país. Então nós não conseguimos entender até agora por que isso aconteceu. Na verdade, a nossa prisão ocorreu em setembro, né? E em agosto, nós tínhamos ido até Novaya Zemlya, aquela ilha que o professor estava falando agora. Nós fomos até lá testemunhar o trabalho de navios sísmicos, né, que estão tentando encontrar outras reservas para prospecção de petróleo dentro de reservas e parques nacionais e marítimos da Rússia. Né? Na verdade, quando existe um caminho marítimo passando por Novaya Zemlya, que chama a Rota do Norte. E a Rússia ela precisa dar uma autorização para os navios passarem por ali. Na verdade, nós pedimos a autorização 4 vezes, as 4 vezes foi rejeitado, isso em agosto, 1 mês antes da nossa prisão. As autorizações elas foram rejeitadas, era claro que a Rússia não queria que nós fôssemos para lá ver o que os navios sísmicos estavam fazendo. Nós fomos, mesmo assim, cruzando o ponto marítimo aonde nós deveríamos ter a permissão, nós fomos abordados por um navio da Guarda Costeira Russa. Naquele momento, nós deixamos eles entrarem no nosso navio, porque nós não estávamos em águas internacionais, enfim, de certa maneira, nós tínhamos que deixar eles entrar. Eles fizeram muitas perguntas, ameaçaram atirar, né, com canhões no nosso navio, se nós decidíssemos continuar o nosso caminho. Então nós resolvemos voltar, né, demos meia volta e voltamos para o plano original, que seria o protesto na plataforma Prilasmonaya, que fica em águas internacionais russas. Chegando lá, na plataforma, eu ainda não posso falar exatamente aonde eu estava, o que eu fiz,
quem foi, né, o que aconteceu, porque mesmo, embora eu esteja aqui agora, e eu estou super feliz de estar aqui, acreditem, nós continuamos sob investigação, o navio continua preso, fazem 6 meses que o navio está lá. Nós continuamos sob investigação, porque o Comitê Investigativo Russo, ele acredita que a anistia que nós recebemos no dia 20 de dezembro, por um crime que nós não cometemos, só serve para o vandalismo. Se eles conseguirem nos enquadrar em qualquer outro artigo criminal do livrinho especial russo, eles declaram os 30 ativistas como fugitivos e eu começo a ser procurada pela Interpol. Então, naquele dia fatídico da ação, né, eu não posso dizer o que eu estava fazendo, mas enfim, éramos 30 e fomos todos acusados do mesmo crime. Né? O cozinheiro estava dormindo dentro do navio e a Ana Paula, de repente, estava, quem sabe, dirigindo uma lancha. E temos todos a mesma acusação. Ninguém entende por que isso aconteceu. Nós entendemos que foi uma tentativa frustrada da Rússia, né, de calar os protestos pacíficos e a liberdade de expressão, mas pode ter sido propaganda, pode ter sido tudo planejado. Né? Pode ter sido um general que ficou frustrado porque não conseguiu prender as nossas lanchas e nem abordar o nosso navio, porque eram muito incompetentes, os pobrezinhos. De verdade, não conseguiam fazer uma manobra para manter uma lanchinha do lado de um navio, sabe? O negócio era incompetência pura. Então deve ter rolado uma frustração ali, mandaram um helicóptero, né, das Forças Especiais Antiterroristas de Moscou. Os caras chegaram num Mi-8, que é um helicóptero de quase 20 metros de comprimento, o nosso navio tem 50 metros. Aí imagina, um navio de 50 metros e um helicóptero de 20 planando, né, pairando em cima de um navio. Era uma cena de Hollywood, né, o negócio foi impressionante. Eu achei que eu estava num filme, mas o roteirista nunca apareceu, né, então, na verdade, assim, até agora não entendi, né, eu estava olhando, cadê as câmeras, né, deve ser uma pegadinha. Mas foi legal, a partir daquele momento acabou, né? Aí a gente viu que tinha caído a casa do nosso lado. Mas enfim,